Meus queridos irmãos, membros do concílio, queridos irmãos dessa paróquia e de outras paróquias que vieram participar conosco da graça desta tarde, daquilo que vocês viveram durante esse dia. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, todas as culturas antigas, das mais primitivas às mais desenvolvidas, tiveram um amor muito grande aos seus antepassados. Se nós fizéssemos uma viagem pelas culturas orientais e ocidentais, por aquilo que está do outro lado do mundo, e pelas culturas que nós conhecemos e que nós estudamos, nós veremos que todas elas amavam os seus avós, os seus bisavós, os seus tataravós, os seus tetravós e assim por diante. Amavam aqueles que fizeram bem. Não é à toa que no Egito, por causa da religião, eles enterravam seus antepassados com tudo aquilo de mais valioso que eles tinham, imaginando que voltando para o mundo dos seus avós, que imaginando ingressando na terra dos vivos, eles continuariam pertencendo à grande família que com quem conviveram aqui na terra. E mesmo outros povos, como por exemplo os índios que viveram aqui nessa região, como os coroados que viveram lá em Petrópolis, todos eles também tinham respeito muito grande pelos seus antepassados. Os índios brasileiros, por exemplo, enterravam sempre os seus ancestrais, os seus familiares, de uma forma que lembrasse como uma criança estava no seio materno. Sempre eram enterrados dentro de vasos acocorados para lembrar o útero materno, ou mesmo quando os enterravam deitados, os colocavam de lado, mas espremiam as pernas do corpo para lembrar o estado fetal, para dizer que esses homens outra vez voltariam à vida. Por quê? Porque eram colocados no seio, no útero da terra, que é mãe de todos. Se nós formos, por exemplo, as culturas antigas, como a cultura de Israel, existe sempre uma preocupação com aquele que morreu, que vai voltar para o seio de Abraão, aquele que volta para os antepassados. E por causa disso, todo judeu, quando morre, se lava o corpo, se coloca duas folhagens de oliveira em cada orelha, e ao mesmo tempo se deixa a pessoa totalmente nua, envolvida apenas em um pano, para que voltando à terra ela possa se lembrar que para o pó voltará, mas não apenas isso, ela voltará para o coração de Deus. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, a cultura cristã tornou os humanos a forma de enterrar. Isso por quê? Porque nós enterramos os nossos mortos como se eles estivessem dormindo. E daí nós entendemos o que significa a palavra cemitério, que vem do grego, que significa poemitério, que significa para nós dormitório. Por isso mesmo nós somos enterrados deitados. Mas por que é que nós hoje estamos celebrando a memória desses irmãos que morreram e que foram para o céu? Por que é que nós estamos celebrando hoje a memória de todos os santos, de pessoas que nós sequer conhecemos o nome, de homens e mulheres que nos antecederam na fé? Ora, meus irmãos e minhas irmãs, como disse, todas as culturas desenvolvidas jamais esqueceram os seus antepassados. E a cultura cristã tem algo maravilhoso. A cultura cristã não esquece jamais aqueles que nos fizeram bem. E Jesus Cristo nos revelou que aquelas pessoas que passassem dessa vida para o céu, elas não estariam separadas daquelas que continuam aqui caminhando na terra. Ou seja, céu e terra estão unidos, mas estão unidos de forma em um único louvor, e louvando a quem? Ao único Senhor, aquele que é Deus. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, é nesse sentido que hoje nós celebramos a festa de todos os santos.
aqueles que nós amamos não estão distantes de nós, porque pela Eucaristia nós enxergamos aquele mesmo que eles enxergam no céu. E quando nós olhamos a hóstia santa, nós estamos olhando com os olhos atentos naquele que é Deus, que para nós se manifesta de uma forma muito simples, pelo pão eucaristizado, mas aqueles que estão no céu cruzam o olhar conosco, porque eles enxergam aquilo mesmo que nós enxergamos na terra, aquele mesmo que é Deus. Nós comungamos o verbo da vida enquanto caminhamos para o céu, e de lá, olhando para aquele que é o Senhor, eles intercedem no corpo celestial, eterno, belo, perene, por nós que continuamos essa caminhada. Assim, céu e terra estão unidos. Nós e aqueles que nos antecederam também continuam unidos na nossa vida, para que juntos glorifiquemos aquele que é o único Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, é bonito ver a preocupação dos cristãos desde o primeiro século com aquele que nos antecederam. Ora, quem de nós se lembra do nome de um parente que viveu há 100 anos atrás? Quem de nós aqui seria capaz de lembrar do nome de um parente que viveu há 200 anos atrás? Talvez aqui no Rio de Janeiro a única família que tem essa capacidade seja a família imperial, porque a história deixou o nome dos seus antepassados. Entretanto, meus irmãos e minhas irmãs, a comunidade cristã resolveu pintar nas catacumbas lá de Roma e em todas as igrejas o retrato, a fotografia, e mesmo esculpiram imagens daqueles que nos antecederam. Por quê? Porque eles eram deuses? Não. Simplesmente para que a comunidade cristã não esquecesse os santos. E por causa disso, o nome desses homens e dessas mulheres foram inscritos em nosso coração pelo testemunho de uma comunidade que soube amar aqueles que fizeram bem. Mas esses estão diante de nós pelas imagens, pelas fotografias, pelos desenhos. Mas e aqueles que foram esquecidos ao longo da vida? Assim, a igreja já no século VI resolveu fazer a celebração que nós estamos hoje celebrando, reunindo o nome de todos esses homens, de todas essas mulheres, das crianças, enfim, de todos aqueles que partiram para o céu e foram glorificados através das escolhas que fizeram ao longo dessa vida, escolhendo aquele que é o Senhor Jesus Cristo. Mas o que na verdade é um santo? O que na verdade é essa pessoa ao qual nós recorremos em nossas aflições pedindo a intercessão? Meus irmãos e minhas irmãs, ao longo dessa vida, o santo foi exatamente igualzinho a nós. Foram pessoas que caminharam, foram pessoas que sofreram, foram donas de casa, foram trabalhadores, muitos foram escravos, outros foram pobres, outros foram ricos, alguns foram reis, ou seja, foram homens e mulheres de todas as classes sociais, de todas as etnias, mas que fizeram escolha. E qual foi a escolha que esses homens fizeram? Escolheram Jesus Cristo como única fonte de bem. Escolheram Jesus Cristo como verdade. Esses homens e essas mulheres caíram ao longo do caminho porque eram pecadores. Esses homens e essas mulheres também se reergueram porque sabiam que não podiam viver eternamente numa vida de pecado. Esses homens e essas mulheres deixaram de lado tudo aquilo que podia separá-los de Deus para fazer escolhas assertivas, para que assim pudessem mais facilmente encontrar aquele que é a luz. Ora, só Deus é capaz de conhecer o coração humano. Entretanto, aquele que é o Senhor Jesus Cristo nos deu um ensinamento fundamental: sede santos como o vosso Pai do céu é santo. Ou seja, não podemos fazer uma outra escolha ao longo da nossa vida senão a de sermos santos, já aqui e agora. Porque se nós não formos, nós não conseguiremos enxergar Deus face a face. Se nós não fizermos
e foram felizes por essa escolha. Por causa disso é que a igreja cada vez mais comunica a graça de Deus através da palavra daquele que é o Senhor, através dos sacramentos, através de tudo aquilo que nós podemos de bom dentro da nossa igreja, para que a nossa caminhada seja frutífera naquele que verdadeiramente é Deus. Assim, Jesus nos diz, através do Evangelho de hoje, nesse capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, que é o Evangelho das Bem-aventuranças, nos dando as dicas necessárias, nos dando a sua palavra divina, para que assim, seguindo o exemplo daqueles que são felizes, que são bem-aventurados, nós consigamos o mesmo. E Jesus não prometeu que era fácil para nós, não. Jesus diz: felizes os perseguidos, porque eles vão encontrar exatamente aquilo que desejam. Por quê? Porque nesse mundo seremos perseguidos quando buscarmos a verdade, quando quisermos fazer o bem. Não seremos compreendidos quando tivermos a coragem de largar todas as coisas por causa daquele que é o Senhor. Não seremos entendidos quando escolhermos aquele que é o Senhor acima de todas as realidades e de todas as alegrias. Mas Jesus promete que é na perseguição, é nas dificuldades que nós encontraremos exatamente aquilo que nós estamos procurando. E Jesus, em meio a esse mundo tão confuso e tão impuro, nos diz uma palavra que nós precisamos ser puros de coração, ou seja, tirar dentro de nós toda a maldade, porque a santidade se faz quando as nossas mãos se tornam limpas, quando as nossas escolhas se tornam santas, quando queremos ser purificados por aquele que é o puro por natureza. Jesus Cristo também nos diz que nós seremos perseguidos diversas vezes pelas mais diferentes instituições quando nós quisermos fazer o bem ou quando nós quisermos praticar diariamente a sua palavra. E não devemos ter medo, porque a força de Deus estará ao nosso lado, porque aquele que é o Senhor estará sempre conosco para nos fazer superar as grandes dificuldades da vida. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, ser santo é viver diariamente a escolha. Ser santo é escolher cada vez mais Jesus Cristo. Ser santo é penetrar pela palavra de Deus no coração de Deus. Ser santo é transformar a sociedade onde nós vivemos através desse testemunho de vida que hoje Jesus Cristo nos pede. Caminho aberto. Nós estamos aqui em um concilião. O que é que o concílio deseja para os seus membros, em qualquer lugar do mundo? Que alegria ele promete para aquele que é seguidor e que sabe escolher aquilo que é o melhor. Não é exatamente a santidade? O que nós estamos buscando aqui nesse nosso encontro não é melhor a cada dia para que cada vez mais se manifeste em nossa vida aquele que é o nosso Redentor? O que nós buscamos em nossos grupos não é fundamentalmente deixando de lado a vida passada, buscar essa vida nova que nos resgata e que nos torna santos, como o Pai do céu é santo. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, é exatamente isso o que nós estamos fazendo. E que um dia também uma missa que nesse lugar celebre a vida de nós todos, porque o nosso desejo deve ser aquele desejo único, ou seja, de um dia poder contemplar a Deus face a face. E só conseguirão chegar lá aqueles que realmente forem santos. Meus irmãos e minhas irmãs, vivamos em profundidade a graça da nossa escolha e ao mesmo tempo não tenhamos medo de pedir a intercessão dessa multidão incontável, como nos disse o livro do Apocalipse, que está diante de Deus eternamente intercedendo por cada um de nós. Eles não tomam o lugar de Deus em nossa vida, porque só existe um Senhor, um único mediador entre Deus e a humanidade, mas eles não estão desligados de nós e por causa disso podem interceder. Não rezamos a eles, mas rezamos com eles àquele que é o Senhor. Essa graça que se dá na intercessão dos santos, tão incompreendida por alguns, mas tão verdadeira
peço a intercessão das pessoas que estão ao meu lado. Reze por mim, reze do Gregório pela minha família, reze do Gregório sobre a minha cabeça. Ouço tantas vezes as pessoas me pedindo isso. O mesmo ouve um sacerdote e a mesma coisa nós ouvimos das pessoas que nos pedem diariamente para rezar. Se eu, sendo tão limitado quanto vocês, sou capaz de interceder a Deus por uma pessoa, se você, que é tão limitado quanto eu, é capaz de interceder por outras pessoas, imagine aqueles que já estão diante de Deus. Sim, junto com eles, nós louvamos aquele que é o Senhor, o único Senhor. Junto com essa multidão incontável de homens e mulheres, nós louvamos aquele que nos dá a vida e pode nos dar exatamente uma alegria tão imensa, apesar das dificuldades, que ninguém jamais poderá nos roubar. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, alegremos-nos, porque temos diante de Deus avós, temos diante de Deus tios, tias, temos diante de Deus maridos, mulheres, temos diante de Deus os filhos que já se foram para o Pai, temos diante de Deus uma multidão incontável, cuja surpresa grande será quando nós chegarmos à porta do céu e encontrarmos todas essas pessoas que nos antecederam, para com elas nós louvarmos todos juntos a glória de Deus que se manifesta em Jesus Cristo pelo poder do Espírito Santo. Que essa seja a nossa alegria, que essa seja a nossa certeza, e que a celebração de hoje marque em nós um desejo que deve ser único, ou seja, junto com todos os santos, procurar eternamente aquele que é o Senhor, fazendo a sua vontade, lendo a sua palavra, comungando os sacramentos, até o dia em que todos nós, reunidos, louvaremos a causa da nossa alegria. Meus irmãos e minhas irmãs, em meio a tantas possibilidades, nós temos que buscar aqueles que podem nos ensinar. E eu gostaria hoje de que esse ensinamento não fosse dado apenas pela minha palavra, mas que a compreensão da palavra de Deus fosse nos dada em especial nas nossas preces e na nossa vida, pela historinha que eu vou contar para vocês. Se alguém já ouviu, perdoe-me, eu sei que os pais já conhecem, mas eu acho que vale a pena aqui contar para vocês nessa multidão que está diante dos meus olhos. Na Europa estava nevando, bem diferente daqui agora, que estamos nesse calorão, né? Estava nevando. E uma formiguinha viu que suas irmãs estavam com fome. Ela sabia do perigo de sair da sua casa para pegar o alimento. Mas ela disse, eu tenho que ir, porque senão as minhas irmãs vão morrer de fome, porque nós não temos mais alimento. Eu vou enfrentar a neve e eu sei que eu vou conseguir aquilo que eu desejo. Pois bem, essa formiguinha saiu da sua toca e começou a andar em direção ao lugar onde ela sabia que teria um alimento. Mas quando ela estava já no meio do caminho, um floco de neve caiu sobre o seu pé. Ela tentou puxar o seu pé de todas as maneiras, mas não conseguiu. E por saber que se permanecesse ali ela morreria, ela resolveu pedir ajuda. Então ela olhou para o céu e viu o sol. E assim falou, ó sol, você que é tão forte que derrete a neve, libere o meu pezinho. Mas o sol, que antes nunca havia falado, resolveu falar pela primeira vez e assim falou, mais forte do que eu é o muro que me tapa. Ora, diante da formiguinha estava o muro, e a formiguinha já desesperada, olhando para o muro, resolveu pedir, dizendo, ó muro, você que é tão forte que tapa o sol que derrete a neve, libere o meu pezinho. Mas o muro, que antes nunca havia falado, resolveu dizer uma palavra pela primeira vez e assim falou, mais forte do que eu é o rato que me rói. Ora, passava por ali apressado o rato, talvez, porque fosse buscar um alimento, e aí o rato e a formiguinha não teve medo de pedir ao rato, dizendo, ó rato, você que é tão forte que rói o muro, que tapa o sol, que derrete a neve, libere o meu pezinho. Mas o rato, muito apressado, porque
porque certamente estava no frio, falou assim para a formiguinha: mais forte do que eu é o gato que me come. Ora, passava por ali um gato preguiçoso, lambendo suas patas, andando vagarosamente, e a formiguinha, já morrendo de frio, olhando para o gato, assim falou: ó gato, você que é tão forte que come o rato, que rola o que tapa o sol, que derrete a neve, e pega o meu pezinho. Mas o gato, olhando com desprezo para a formiguinha, assim falou: mais forte do que eu é o gato que me come. Aliás, já falei isso, é o gato que me come. Então a formiguinha olhou para o gato e assim falou: ó gato, você que é tão forte que come o rato, que rola o que tapa o sol, que derrete a neve, e pega o meu pezinho. Mas o gato, sempre muito preguiçoso, olhou para a formiguinha e assim falou: mais forte do que eu é o cachorro que me morde. Ora, passava por ali um cachorro correndo atrás de uma raposa em círculo, e a formiguinha olhando o cachorro que olhava de um lado para o outro, e a formiguinha não teve dúvida, olhando para o cachorro, assim falou: ó cachorro, você que é tão forte, que morde o gato, que come o rato, que rola o mundo, que tapa o sol, que derrete a neve, e pega o meu pezinho. Mas o cachorro, desprezando a formiguinha e olhando sempre para a sua caça, ainda correndo, assim falou: mais forte do que eu é o homem que me chuta. Ora, passava por ali um homem, sempre olhando para o seu relógio, porque ia para o seu trabalho, sempre muito apressado, e a formiguinha desesperada, olhando para o homem, assim falou: ó homem, você que é tão forte, que chuta o cachorro, que morde o gato, que come o rato, que rola o mundo, que tapa o sol, que derrete a neve, libere meu pezinho. Mas o homem, sem querer perder tempo, olhando com desprezo para aquela formiguinha, assim falou: mais forte do que eu é a morte que me mata. Ora, quando a formiguinha olhou para a frente, lá longe vinha a morte com o seu machado, talvez para pegá-la, talvez para pegar aquele homem, e ela se tremendo, quando a morte passou diante dela, assim falou: ó morte, você que é tão forte, que mata o homem, que chuta o cachorro, que morde o gato, que come o rato, que rola o mundo, que tapa o sol, que derrete a neve, libere meu pezinho. Mas a morte, querendo pegar alguém que estava lá diante, olhando com desprezo para a formiguinha, assim falou: mais forte do que eu é Deus que me governa. Ora, a formiguinha, não podendo mais recorrer para ninguém, olhou para o céu e em oração assim rezou: ó Deus, você que é tão forte, que libera a morte, que mata o homem, que chuta o cachorro, que morde o gato, que come o rato, que rola o mundo, que tapa o sol, que derrete a neve, libere o meu pezinho. E Deus, em sua misericórdia, passou a sua mão sobre as serras e sobre as baixadas, liberando a primavera, que fez derreter a neve. E a formiguinha, vendo o seu pé finalmente liberado, saiu correndo, pegou o alimento, voltou para casa, alimentou as suas irmãs, e saindo da boquinha do formigueiro, olhou para o céu e disse para ela mesma: agora eu sei a quem recorrer em todas as minhas necessidades. Meus irmãos e minhas irmãs, ser santo é exatamente se comportar como essa formiguinha. Ser santo é exatamente olhar para o essencial da vida. Ser santo é olhar para o céu, mas se preocupar com os seus irmãos, como fez essa formiguinha. Ser santo é olhar para o céu numa prece e saber que aquele que é o Senhor reúne homens e mulheres de todas as línguas, raças, cores, culturas, para que assim, em um grande louvor, nós possamos honrar aquele a quem devemos a glória, aquele que é o Senhor, cujo nome está acima de todo nome, aquele que deve ser glorificado por homens e mulheres, vivos e mortos, porque diante de Deus todos estamos vivos, para glorificá-lo e para transformar essa vida que Ele nos deu para trabalhar até o dia em que todos nós, juntos, no único coro, louvemos aquele
Senhor da vida. Que essa seja a nossa certeza, que essa seja a nossa alegria, e que na simplicidade da vida nós reconheçamos realmente que existe um Senhor, Senhor de todas as coisas, louvado pelos santos, louvado por nós que estamos nessa caminhada de santidade. Que assim seja. Tá.